Olá, sou a professora Leiliane e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de empreendedorismo e educação financeira do Colégio Veras. Esta será a nossa segunda aula e nós abordaremos o conteúdo do 8º ano da coleção do Sistema de Ensino Sucesso. O nosso segundo capítulo tem o título Planejamento Financeiro. Neste capítulo, discutiremos a importância de planejar conscientemente o uso do dinheiro, pois as finanças pessoais e domésticas precisam de uma atenção dos jovens, pois uma casa é um ambiente de consumo coletivo e exige o comprometimento de todos para otimizar o orçamento doméstico. Sabemos que, ao tomar decisões, precisamos analisar os cenários e as informações que dispomos. Esse hábito também deve ser cultivado quando tratamos das nossas finanças pessoais e familiares. E para isso, podemos contar com o planejamento financeiro. Deixa eu lhe perguntar, como anda a sua vida financeira? Talvez a pergunta pareça estranha para você e você seja bastante jovem para respondê-la. Mas, quanto mais cedo aprendermos sobre ela, mais aptos nós estaremos para iniciar a nossa vida financeira de forma consciente. Saúde financeira é a capacidade de organizar o fluxo de dinheiro, possibilitando cumprir os compromissos do presente e poupar para realizar objetivos do futuro. Assim, se precaver para acontecimentos imprevistos. Existem pessoas ricas e endividadas, assim como pessoas menos abastadas com as finanças em dia. Você sabia que a nossa saúde financeira está muito ligada com a nossa saúde emocional? Isso porque muitas vezes a forma como gastamos o nosso dinheiro é reflexo das nossas emoções. Por exemplo, depois de um dia de trabalho difícil, alguém pode querer descontar o mal-estar se presenteando com algum objeto que, por sinal, não foi planejado. Quando falamos de finanças, tratamos de gestão do dinheiro, ou seja, planejamento, organização e destinação do fluxo de recursos. Quando esse cuidado é praticado por uma pessoa de forma a planejar o uso de seu dinheiro, falamos em finanças pessoais. Uma importante ferramenta para a nossa vida financeira é o orçamento, pois para que se tenha uma organização financeira, precisamos aprender sobre aplicação práticas do uso do dinheiro no cotidiano. O que é orçamento? Como ele pode ser aplicado pelas famílias? Orçamento é uma previsão de ganhos, receitas e gastos, despesas, em determinado intervalo de tempo ou para a execução de determinado projeto. Pode ser utilizado tanto para a execução desse projeto, quanto para se precaver de situações imprevistas. Exemplo, quando seus pais colocam num papel os rendimentos, ganhos e os compromissos, obrigações financeiras de um mês, organizam um orçamento mensal. Já quando eles colocam no papel todos os gastos previstos para realizar uma reforma na sua casa, trata-se de um orçamento para a realização de um projeto, no caso, a reforma. Imaginem a seguinte situação. Você viu uma roupa na qual você achou muito bonita e que você queria muito. Então, você pediu aos seus pais para comprá-la. Seus pais lhe explicaram que você tinha muitas roupas bonitas e bem conservadas e que esta compra não seria uma prioridade e que eles conseguiram tirar férias no mesmo período das suas férias escolares, que é uma coisa rara, né? E que pretendiam fazer uma viagem com toda a família e que para isso eles precisariam economizar e eleger prioridades, ou seja, comprariam somente o necessário. Nessa situação, viagem, os pais fizeram um orçamento, despesas e custos, baseado em um planejamento. Avaliaram quanto precisariam desembolsar para realizar a viagem, no caso. Assim, previram a necessidade de economizar para tornar possível o projeto.
O orçamento pode ser considerado uma ferramenta de planejamento pessoal que auxilia a pessoa a realizar seus sonhos materiais e projetar outros. Pesquisas apontam que 3 entre 4 famílias sentem dificuldade em organizar seus rendimentos financeiros. Esses problemas podem estar ligados a um mau planejamento entre rendimentos, que é o dinheiro que é conquistado, e o pagamento das dívidas, ou seja, receitas e despesas. Para a melhor estruturação desse dinheiro, que é a renda familiar, se faz necessário conhecimento sobre gestão financeira. Gestão financeira é um conjunto de técnicas e estratégias que moldam a forma com que você ganha, economiza e investe o dinheiro. Ela é feita normalmente com um objetivo claro, que pode ser ter um fundo de emergência, a poupança, aposentar-se mais cedo, comprar algum item, realizar uma viagem. Porque as receitas precisam ser maiores que as despesas mensais. Porque é importante cumprir todas as obrigações financeiras e deixar uma reserva para projetos futuros ou imprevistos. Se as despesas forem maiores que a receita mensal, a pessoa deixará de cumprir suas obrigações financeiras. Lembre-se, para manter as finanças organizadas, é necessário que a receita, ganhos, seja maior que as despesas, ou seja, não podemos gastar mais do que ganhamos mensalmente, o que infelizmente é muito comum, sobretudo quando se usa o cartão de crédito sem cautela e, para o mês seguinte, cria-se uma dívida maior do que a receita mensal. Despesas são os gastos que realizamos com as compras domésticas ou os ingressos do cinema. Como podemos classificar as despesas em fixas, variáveis, sazonais e não programadas? Um dos desafios é que tanto nossa receita quanto a nossa despesa podem ser variáveis. Existem despesas que costumam ser fixas durante algum tempo, como mensalidade escolar ou aluguel. Já outras podem variar conforme consumimos. A conta de energia elétrica, por exemplo, pode aumentar ou reduzir conforme o consumo naquele período. Existem despesas cobradas uma vez por ano, chamadas despesas sazonais, material escolar, impostos, etc. E aquela não programada como um presente ou um remédio para um resfriado. Receita é aquilo que recebemos como o salário dos nossos pais ou nossa mesada. É possível que os seus pais recebam um salário fixo, mas também pode ocorrer deles receberem uma receita variável, ou seja, ganhar comissão, bônus, horas extras. Então você se pergunta, como que nós podemos nos planejar se não sabemos, não temos a certeza de quanto iremos receber? Bem, você já deve ter percebido que os adultos, se organizam mensalmente, por mês. A maioria das contas de consumo são cobradas por mês, como aluguéis, cartão de crédito, contas de água, luz, telefone e etc. Um bom começo é estar atento ao fluxo de caixa, que é a organização de entradas e saídas de dinheiro na data e na sequência em que acontecem. Qual é a sua importância na organização das nossas finanças? É importante conhecer a ordem dos eventos financeiros. Evita que fiquemos sem saldo no dia de pagar alguma conta. Por exemplo, nossa receita fixa é um importante eixo para organizarmos nossos compromissos financeiros. Se eu ganho R$ 1.000 por mês, não é prudente eu gastar mais, que essa quantia, eu exceder essa quantia. Quando isso acontece, nós entramos em endividamento. O ideal é que nós quantifiquemos as nossas dívidas, ou seja, somar, e que tenhamos também uma base média das despesas variáveis para deixar reservas sazonais ou não programadas. Resumindo, o ideal é nós construirmos reservas para essas situações. Reserva. Uma parte do dinheiro que não está destinado a esses compromissos deve ser guardada para necessidades futuras. Para planejar, precisamos ter um ponto de chegada,
ou seja, um objetivo. A realização de um sonho é sempre associada à realização de objetivos e metas. Objetivo versus meta. Objetivo é a descrição do seu propósito, do lugar. É preciso dar passos. Metas são os passos que devemos cumprir para concretizar nossos objetivos. Eles geralmente são quantificáveis, que se pode medir, e tem prazo estabelecido para seu cumprimento. Com nossos objetivos em mente, podemos traçar novas metas, levando em consideração a nossa realidade financeira. Agora, vamos voltar à situação da viagem planejada, lembra? E vamos colocar em prática o que nós aprendemos. Para que seus pais realizem a viagem, eles precisam acumular um valor X em um período de 8 meses. Logo, eles precisam poupar mensalmente um valor que possibilite acumular a quantia esperada para a viagem. E isso só é possível se o valor for compatível com as sobras das suas obrigações financeiras. Não é prudente deixar de pagar uma conta de energia, por exemplo, para poder financiar uma viagem, concordam? Orçamento é importante para termos um parâmetro sobre a possibilidade real de concretizar um projeto, pois a partir dele sabemos dos nossos limites e prazos para a execução de projetos. Chegou a hora de você pôr a mão na massa. Que tal você auxiliar seus pais na elaboração de uma planilha com receitas e as despesas da sua família? Como sugestão, você poderá utilizar a planilha a seguir, lembrando que é possível fazer alterações necessárias, conforme a sua rotina e de seus pais.